Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente vai novamente hoje discutir um assunto extremamente interessante, que é a questão da menopausa. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E hoje o nosso assunto é um assunto que acompanha o ser humano há muitos anos. Na verdade, o ser humano sempre buscou a melhoria da saúde e bem-estar através de diversos recursos naturais, né? Muitas pessoas, a gente sabe que ainda tem certo receio e acha que certos recursos naturais, como plantas, não funcionam ou que não tem ciência por trás de plantas medicinais. Mas tem muitos medicamentos que você compra na farmácia que são derivados de plantas. Metformina, por exemplo, desenvolvida na década de 20, é usada para diabetes, derivada de planta. E a medicina alopática, ela também conhecida como medicina ocidental convencional, ela começou a se formar no século XVIII, século XIX, início do século XIX, mais ou menos. E tem por aí, em média, uns 200, 300 anos. Por outro lado, as plantas, como usadas como medicamentos, isso já é feito, já remonta a milhares de anos. Provavelmente desde o início das civilizações. O homem das cavernas, lá, os neandertais, por exemplo, já usavam plantas com propriedades medicinais, e olha que eles viveram há mais de 60 mil anos. Então, a gente está aqui hoje para discutir um assunto extremamente importante na vida de toda mulher, porque toda mulher é movida por hormônios. E a gente está aqui para discutir menopausa. Mas o que é a menopausa? Menopausa pode ser encarada como uma doença, ou seja, um problema que precisa ser tratado, ou pode ser encarada como um processo fisiológico, evolutivo e natural. De qualquer forma, o que está na base é a mesma coisa. O que acontece com a menopausa? Ocorre envelhecimento dos ovários, esses ovários não produzem mais estrogênio, não produzem mais progesterona principalmente, e aí ocorre a parada da menstruação. Quando essa parada de menstruação ocorre por um período de 12 meses, você caracteriza a menopausa. E a pergunta é, o que que acontece depois disso? Aí tem uma série de alterações, né? Ocorre ondas de calor, ocorre insônia, alteração do humor, osteopenia, osteoporose. A gente até discutiu sobre esse assunto com o Dr. João Alho, que é especialista em reumatologia. Secura vaginal também é outra coisa muito importante. Mas, frente a tudo isso, a pergunta que a gente tem é o seguinte: como é que a gente pode tratar esses sintomas da menopausa de maneira natural? Parece uma pergunta simples, mas não é. E para responder essa pergunta com responsabilidade, é preciso muito conhecimento. E eu trouxe hoje uma pessoa especial que se encaixa nesse critério de responsabilidade, de saúde e com conhecimento. Doutora Isa Bieski. Doutora Isa, gentilmente, aceitou conversar com a gente sobre esse assunto. Ela é uma pessoa que é destaque na fisioterapia no Brasil todo, tem uma formação ampla, múltiplas habilidades. A gente conhece muitos profissionais bons, mas que têm uma habilidade só. Ela tem múltiplas habilidades, ela é formada em farmácia, ela é bióloga, ela tem formação em química, ela tem diversas especializações focadas em resultado e em excelência. E entre esses resultados, ela tem diversos títulos acadêmicos, inclusive de mestrado, de doutorado e pós-doutorado também, tudo virado, voltado para a parte de plantas medicinais. Ela já desenvolveu trabalhos na comunidade, ou seja, sabe do resultado deste trabalho e desse conhecimento aplicado na prática. E ela tem mais de 20 anos com experiência na área de fitoterapia e já tem uns 10 anos ou mais que trabalha exclusivamente com fitoterapia no consultório e já atendeu milhares, centenas de pessoas. E a participação dela em projetos de pesquisa em diversas áreas envolvendo plantas deu para ela um destaque muito grande em todo o Brasil e fez com que ela participasse e participe ainda de diversas revistas científicas. Ela é conhecida nos meios ligados a plantas medicinais. E aí, para aumentar ainda o impacto disso, ela migrou para a internet, onde tem feito um contínuo esforço para levar conhecimento, para levar saúde natural para pacientes e também para profissionais de saúde. Ela está me dizendo agora há pouco o tanto de gente que ela tem treinado nessa área. E a responsabilidade dela é porque existem muitas pessoas que pensam que planta é algo simples e que qualquer um pode fazer do jeito que quiser, mas não é isso. Tem muito conhecimento e tem muita ciência aí. É para isso que eu convido hoje a doutora Isa Bies para falar um pouco para a gente sobre esse conhecimento, para mostrar um pouco de que ela faz para a saúde da população. Doutora Isa, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente.
O microfone está fechado, Jade. Olá, muito obrigada. É um prazer poder estar aqui, né, para poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema que está no meu sangue, né, e que eu tenho muita gratidão em poder orientar e apresentar a importância dele para os pacientes, para profissionais, né? E quero parabenizar aí, doutor Rogério, pelo seu trabalho, né, que vem sendo expandido aí também a nível de Brasil e poder estar trazendo as orientações para os pacientes é de extrema importância. Então, parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado, Isa. E nós estamos ansiosos aqui para ver um pouco do seu conhecimento que você tem para poder melhorar a vida dessas mulheres nessa fase tão complexa que é a menopausa. Isso. Então, eu vou iniciar compartilhando aqui. Eu preferi fazer uma apresentação sintética do trabalho, né, que a gente pode estar ajudando aí a população. Está aparecendo aí na tela? Sim, tudo certo. Certo. Deixa eu só tirar aqui o. Bom, então nós vamos falar um pouquinho hoje do papel das plantas medicinais no alívio dos sintomas da menopausa. E antes de iniciar, eu gostaria de ler, né, um versículo da Bíblia que já vai ajudar aí no trabalho da saúde de cada um de nós. Porque quando a gente trabalha com a saúde, nós não podemos olhar só para a saúde física. E eu vou já explicar para vocês por que isso. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, a gente precisa também exercitar e nos alimentar também, né, da palavra de Deus para tratar a nossa saúde espiritual. Como o doutor Rogério falou, né, a fitoterapia, as plantas medicinais, ela já é utilizada aí desde a antiguidade. E oficialmente no Brasil, ela só foi reconhecida há 17 anos. Isso é até chocante, né? O Brasil ele foi encontrado lá em 1500 por conta das plantas. E olha quanto tempo demorou para ser oficialmente reconhecido como uma medicina oficial para o tratamento das doenças. Então, o Ministério da Saúde, em 2006, ele aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, junto com a Anvisa, e com isso, vários conselhos de classes também vêm incorporando dentro do sistema. Parece que faz muito tempo, mas as coisas vêm andando devagar e ainda não é oficialmente introduzido nos cursos da área da saúde. Então, nós temos uma obra que eu não posso deixar de falar, que é o Papiro de Ebers. É um dos tratados médicos mais importantes da história, tendo sido escrito lá no Antigo Egito. Descoberto por volta de 1914, Papiro de Ebers registra o uso de muitas plantas e ervas medicinais que até hoje têm o seu uso em vigor, por exemplo, alho, absinto, zen, romã, muitas outras plantas. E com isso, a gente pode estar se perguntando, né? Se já existia lá desde 1914, por que demorou tanto tempo? Justamente por conta, né, da Segunda Guerra Mundial, da industrialização, e aí, com isso, teve uma grande mudança no sistema de saúde, que até hoje nós temos aí, não é por falta de vontade dos médicos, o doutor Rogério, mesmo se ele não fosse contra, ele não teria me convidado para vir falar. Mas é o próprio sistema que trabalha com outro olhar, né? Mas isso tem mudado, né? O sistema de saúde ele tem ganhado força com a fitoterapia, com o sistema de
práticas integrativas, mostrando a importância de tratar o doente. Então, antes de entrar dentro da fitoterapia, eu queria fazer aqui a definição de alguns conceitos, né? A fitoterapia é definida como um sistema de saúde que faz parte da alopatia. Nós temos somente dois sistemas de tratamento de saúde, a alopatia e a homeopatia. A homeopatia trata baseado na lei do semelhante e a alopatia com base na lei do contrário. E a fitoterapia, ela está dentro da alopatia. Só que, dentro da alopatia, a gente tem os medicamentos fitoterápicos, semissintéticos e sintéticos. Então, fitoterapia é o uso exclusivamente do medicamento à base de plantas medicinais. E aí, quando a gente fala fitoterapia, não é só o fitoterápico, mas um chá, né? Um shot, um blend, tudo isso é definido como fitoterapia, ok? Como o doutor Rogério falou, eu comecei esse trabalho com as plantas medicinais depois de 5 anos de formada, foi lá em 2004. Eu não vou contar a história porque é muito longa, só a minha história dá meia hora. Mas quando eu decidi que eu ia atender no consultório, eu já tinha finalizado o meu doutorado. Aliás, eu estava finalizando o meu doutorado e eu pensei, como que eu vou atender pacientes prescrevendo só planta, porque eu já tinha uma trajetória muito grande de convívio, né, com as pessoas, com as plantas, eu conhecia muitas plantas e também o uso, né, a história de uso das plantas. E aí foi aonde eu defini o meu método de trabalho. Eu foquei, com base, lógico, na minha experiência do trabalho de etnobotânica, por que as comunidades têm pessoas e as pessoas são seres humanos, né? E cada comunidade utiliza uma planta diferente. E aí foi estudando profundamente isso que eu criei o método Fitoclean. O que é o método Fitoclean? Ele é um método focado no doente. Então, se eu for atender todos vocês aqui com a menopausa, pode ser que as prescrições sejam diferentes. Por quê? Porque eu vou olhar cada história, cada sintoma que vocês trazem com base na sua trajetória para fazer a prescrição. Eu não vou prescrever a planta para a menopausa, só para a menopausa. E aí, os pilares desse trabalho, do método Fitoclean, ele é focado na saúde física, emocional e espiritual. E quando a gente começa a fazer a consulta, a gente utiliza os aspectos voltados para a detoxificação, com a anamnese epigenética e a fitoterapia integrativa. O que é isso, doutora Isa? A anamnese epigenética, ela tem um foco muito forte. Ô, Silvio, fala baixo, por favor. Ela tem muito forte na história de vida do paciente e todas as relações que ele passou desde o útero da mãe. E aí, isso vai me dar uma vertente muito importante para a realização da prescrição. Então, eu falo que, com o método Fitoclean, eu realizo a detoxificação. Essa detoxificação que eu falo, ela não é só com o uso da planta, mas durante a consulta mesmo. Muitos pacientes se sentem muito melhor quando ele começa a lembrar de coisas que tá no subconsciente, as coisas que ele viveu, e ele começa a fazer a limpeza mesmo, porque é isso que a gente precisa fazer. Nós não podemos viver do passado e nem do futuro, né? Isso que tem adoecido a população. Nós precisamos focar no hoje, porque isso vai nos dar mais produtividade, e é lógico que temos sim as deficiências dos neurotransmissores, a alteração do processo metabólico, da cascata da inflamação, né, dos mediadores químicos, e para isso que nós entramos com o fitoterápico. Então, quando eu comecei esse trabalho fazendo dessa forma, eu comecei a perceber
quanto o sucesso do tratamento era mais interessante. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, nós temos dentro do nosso organismo, né, o nosso DNA, né, que vem aí através da genética. Só que dentro do DNA a gente tem os genes, que eles também podem sofrer alterações com base em todos esses fatores: alimentação, exercício, o convívio social, as manias que a gente traz da formação, a falta de dinheiro, medicamentos. Então, por isso a importância de não se automedicar, né? Os problemas que a gente às vezes não consegue somatizar, né? Então, são vários aspectos, inclusive plantas medicinais usadas erradas, os aspectos sociais, o contato com um ambiente contaminado. Então, tudo isso vai estar alterando o nosso gene. Isso é importante a gente estar identificando. Por quê? Porque, apesar de ser vinculado ao nosso DNA, nós podemos reverter isso. Gente, a epigenética ela pode ativar e desativar o nosso gene para termos muito mais proveito. Quando a gente fala em fitoterapia, em plantas medicinais, essa imagem ela retrata profundamente o que é a fitoterapia integrativa. Quando eu atendo o paciente, eu vou olhar para todo esse aspecto dele e eu vou ter ali, é lógico que com o meu conhecimento das plantas, eu vou estar tendo a maior clareza de qual planta eu preciso prescrever para aquele paciente. E não é mágica, não é mágica. Talvez seja mais fácil para o médico entender todo esse processo da epigenética, essa anamnese, mas a gente precisa do conhecimento também das plantas, né? E olha só para vocês verem, uma planta, ela pode agir em múltiplos alvos. Então, por isso, eu preciso tomar cuidado, porque às vezes a planta mais utilizada no mundo é a ginkgo biloba, e as pessoas se automedicam com ela, mas ela pode trazer muitos danos, entendeu? Então, por isso a importância de ter a orientação adequada. As plantas medicinais, elas podem ser utilizadas na forma de alimento, medicamento, cosmético, perfumaria e até artesanato. E ainda, se a gente for estender um pouco mais, até na forma agroecológica. Inclusive, a doutora Isa prescreve o jardim medicinal. Então, gente, para vocês verem o quanto que nós temos aí de riqueza que podemos aproveitar. E nós temos, oficialmente autorizado, mais de 300 plantas que podemos prescrever para o paciente. Se formos falar das plantas usadas de conhecimento tradicional, dá mais de 3.000 plantas. E olha aqui, esse artigo mostra a ação farmacológica da melissa, que ela também é uma das plantas utilizadas aí para o paciente da menopausa. Olha só, nós temos aí 33.000 moléculas ativas já identificadas das plantas medicinais. E aí, falando dos hormônios, né? Nós temos aí, nós temos mais de 100 hormônios aí que são importantes no nosso metabolismo, mas eu trouxe 5 deles que têm uma forte relação com a menopausa. Eu estava assistindo a live, né, do Dr. João, dos outros médicos que passaram aqui, então eles já falaram com muita propriedade sobre a menopausa, eu não vou me ater. Mas só mostrando aí para vocês como os próprios hormônios avalizam o que eu acabei de falar. O doutor Rogério pode confirmar. Então, quando eu falo de estrogênio, o estrogênio em si, a deficiência dele, que é um dos pontos cruciais aí da menopausa, ele não vai ter interferência somente no calor, como muitos pensam ali, falou em menopausa, pensa no calorão. Não, são vários fatores. Também importante a progesterona, a melatonina, a testosterona, cortisol, que é o hormônio aí do estresse, que precisa estar, todos esses hormônios, eles precisam estar em equilíbrio. Mas não só eles, todos os mediadores químicos do nosso organismo. E aí, quando nós falamos aí dos mamíferos, né? Os hormônios sexuais
como o estrogênio, eles desempenham um papel essencial na manutenção da homeostase, inclusive na função cerebral. E aí, olha só, muitos pacientes, às vezes, estão tratando problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, e esquece, né, que também precisa tratar as questões hormonais. O déficit de estrogênio no cérebro induz muitos sintomas indesejáveis, como comprometimento do aprendizado, da memória, distúrbio do sono, do humor, afrontamentos e fadigas. Estes sintomas são frequentes em mulheres que atingiram a idade da menopausa. Mas eu trouxe aqui 17 dos sintomas que podem estar causando aí, né, vocês que estão na menopausa, ou vai, né, começar, e a gente sabe que esses problemas, eles não, eles podem começar muito antes da menopausa, podem começar até 10 anos antes. Então, o que nós precisamos? Precisamos ter o olhar, né, para esse equilíbrio. E aí, não adianta a gente pensar só em resolver o problema quando ele está, né? Isso é um dos piores defeitos do ser humano. Não ter aí o cuidado preventivo. Então, se eu quero viver, a gente precisa pensar quanto tempo eu quero viver. E aí, se eu quero viver mais 10 anos, o que eu vou fazer para chegar, né, bem até lá? Então, todos esses problemas, eles podem ser de grau menor ou mais elevado, ok? E aí, quando a gente atende o paciente, a gente vai estar identificando aí os bioativos mais importantes para a prescrição. Lembrando, gente, que as plantas medicinais, quem utiliza, quem faz uso seguro e racional da fitoterapia, é muito difícil precisar suplementar. A suplementação é importante? Mas se ela tiver um estágio mais avançado. Por quê? Porque as plantas, elas contêm vitaminas, minerais, aminoácidos e muitos componentes aí poderosos que estarão auxiliando. Então, só para vocês verem aqui, ó, eu quis trazer essa imagem para a gente fazer aí esse panorama, né? Os hormônios como um todo, eles têm aí um equilíbrio no corpo dependendo da idade. Só que eu posso buscar esse equilíbrio, né? Eu posso chegar aqui aos meus 60 anos com ele em maior quantidade, se eu tiver fazendo aí tudo que tem que fazer, o dever de casa, ok? Bom, doutora Isa, mas eu vim aqui para ouvir plantas, né? Não quero saber de prevenir. Então, assim, gente, eu trouxe aqui 10 plantas que têm ação fito-hormonal, certo? Elas têm uma relevância significativa no tratamento, todas elas com evidências científicas. Essas aqui eu trouxe de um único artigo que está disponível aqui. Mas a gente tem muitas outras, tá? A gente não ia conseguir falar todas aqui. E eu vou sintetizar elas, né? Porque o nosso foco aqui não é indicar planta. Quero que vocês entendam da importância de fazer esse tratamento integrativo e não usar, eu já tomei soja, agora eu vou tomar alecrim de Angola, né? Eu já tomei alecrim de Angola, prímula, simicifuga, agora eu vou utilizar amora, não é? Não. Então, assim, cada uma delas elas têm os componentes ativos e os seus locais de atuação. Então, eu vou resumir, eu não vou ler tudo isso aqui, eu quis trazer mais para vocês verem que realmente tem base científica. Então, a simicifuga é uma planta, todas elas, tá, gente? Todas elas podem ser utilizadas, a maioria, na verdade, a maioria delas são europeias, não são nativas do Brasil. Salvo a amora e o alecrim de Angola, a gente encontra fácil, e a soja, né? A gente encontra facilmente aqui em Cuiabá e nos quintais do Brasil. Mas as outras é mais difícil, ok? E por um acaso, eu trouxe, hoje de manhã eu fui na casa de uma pessoa e eu até fiz um store, porque eu falei, vou levar, né? Porque eu vou falar dela hoje, a amora.
A amora é a famosíssima das mulheres, não é? Mas eu tenho aqui plantado na minha casa essa poderosa planta aqui também, que é alecrim de Angola, Vitex agnus castus. Ela parece a folha da cannabis, tá vendo? Da maconha. Eu até evito de fazer store com ela, porque o Instagram me bloqueia, já me baniu, porque parece com a folha da maconha, né? Mas ela é a Vitex agnus castus, ela é chamada planta da castidade, porque ela, olha que interessante, ela aumenta a libido da mulher e diminui do homem. Mas tem planta aqui que serve para o homem e para a mulher. Então, assim, a natureza é perfeita, certo? Então, só para mostrar aqui para vocês, a sinicifuga, elas têm aí os seus poderosos bioativos presentes, né? Os flavonoides, os fitoestrogênicos, os flavonoides com ação fitohormonal, né? Que realizam aí a modulação nos receptores do sistema nervoso central, a termorregulação, o humor, melhora o sono, certo? Porque estão envolvidos aí como precursor aí da serotonina, a dopamina, o GABA, certo? Melhora o metabolismo do cérebro e também atividades em gerais, a modulação do crescimento, diferenciação e mineralização dos osteoclastos. O alecrim de Angola, essa planta que eu acabei de mostrar aqui, ela é chamada alecrim porque ela tem um cheiro similar do alecrim, muito cheirosa. Os compostos aromáticos delas são os óleos essenciais, flavonoides, os terpenos, também auxilia aí na ligação dos receptores da dopamina, ela tem o triptofano, que é precursor da serotonina, diminui a liberação da prolactina e é envolvido no sistema serotoninérgico que foi proposto, e de diminuição dos níveis séricos de prolactina. Então, ela é uma planta que, além de melhorar os sintomas aí da menopausa, ela tem ação ansiolítica e aumento da libido também, afrodisíaca. A prímula, 20% de óleos, contendo ácido linoleico, ácido linolênico, ácido palmítico, né? Esses nomes difíceis, né? Mas só para vocês entenderem a riqueza que uma planta pode ter, modulando a resposta imune e a síntese de prostaglandina, citocina e mediadores da citocina, ajudando aí no metabolismo também na cascata da inflamação. O feno grego também riquíssimos aí em óleos, polissacarídeos, as saponinas, os esteroides, os flavonoides, com ativação nos receptores de estrogênio, regulação positiva de expressão de genes, proliferação de células mamárias, aumento do estradiol plasmático e da testosterona livre, também progesterona, diminuindo hormônios do folículo estimulante e da globulina na ligação ao hormônio esteroide. Então, o feno grego, ele também é uma excelente planta aí para o processo, né, inflamatório da menopausa. Essa planta aqui, lúpulo, ela tem aí uma ação fantástica como efeito estrogênico, mas ela também é ansiolítica, utilizada como também antidepressiva. Olha só os vários ativos já identificados dela, além de flavonoides e taninos. Trevo vermelho também, e assim, interessante que tem planta que é usado várias partes, não é só uma parte, só a folha, só o caule. Tem planta que a gente utiliza todas as partes dela. Então, essa também, né, tem excelentes compostos ativos aí que auxiliam na ativação do processo inflamatório, ligação de duas isoformas ao receptor do estrógeno, com maior afinidade aos receptores estrogênicos, alfa, com maior afinidade. A redução dos níveis de hormônio liberador da ganodotrofina e do hormônio folículo estimulante, também hormônio luteinizante. Ação antioxidante e a inibição da tirosina quinase e a modulação do transporte de íons.
Lembrando que essas ações que eu trouxe são só vinculadas ao processo da menopausa, mas essas plantas, elas não agem só no só especificamente na menopausa, também tem ação em outros alvos. A soja, né? A gente ouve muito, inclusive ela faz parte dos 12 fitoterápicos padronizados no SUS, que estão disponíveis aí para prescrição no SUS. Rica em saponina, isoflavona, também inibe a tripsina nas duas vezes da quantidade de ácido alfa-linoleico de soja domesticada. E também ação aí no efeito estrogênico e ação antioxidante. A valeriana é usada rizomas, raízes e os estolões, e ela também atua, né, com seus bioativos aí, isovalérico e detrovaltrato, que são os bioativos que agem aí na questão da menopausa, com a inibição do GABA-aminotransferase. Mas ela também é uma planta aí que, dependendo da prescrição, se a paciente for muito ansiosa, tiver com problema de insônia, ela é uma planta de primeira escolha para esse caso. E a nossa poderosa amora, né? Usada folhas e talos, com vários também bioativos identificados, dentre eles aí flavonoides, rutina, o ácido ascórbico, ácidos graxos, triterpenos, também taninos, além dos compostos das vitaminas e minerais que ela contém, e auxilia no alívio de sintomas do climatério, como fogacho, insônia, nervosismo, fadiga, dor de cabeça, repondo aí os hormônios estrogênio e melhorando a qualidade de vida da mulher. E aqui o nosso ginseng. O ginseng, eu achei que ele era só estimulante, sim, né? Então, a mulher, quando ela está na menopausa, lembra que eu mostrei lá os sintomas? Um dos sintomas é o desânimo, né? Então, o ginseng é uma planta de excelente escolha para acalmar, né? Estimular, dar mais disposição, diminui também o fogacho, diminui o nervosismo, a fadiga, a dor de cabeça, e repõe aí também os estrógenos, tá? Melhorando a qualidade de vida com menos desconforto, certo? Então, como que eu vou utilizar essas plantas? É importante, né, a orientação do seu profissional, do seu médico, mas eu quero deixar aqui a dica, né, da doutora Isa, comece pelo chá. Todas essas plantas, se você tiver como adquirir para utilizar na forma de chá, porque, gente, eu faço, se quem quiser me acompanhar no meu Instagram do consultório, ansiedade.doutoraisafito, eu começo a minha manhã com o meu chá. Eu tenho uma cafeteira francesa, que ela não é francesa, não é porque ela é cara, não. Ela é francesa, mas ela não é cara, tá? Ela é mais prático para você fazer o chá. E eu defini, foi a doutora Isa que definiu isso. Se você procurar aí, você não vai encontrar, acho que nem em artigo científico, essa definição. O chá, ele é tão importante quanto a comida, o sono e o banho que nós, seres humanos, necessitamos. Mas por que tudo isso, doutora Isa? É porque você estudou muito, gosta muito da planta? Não, é porque eu conheço profundamente. E quando nós somos uma máquina que trabalha 24 horas, certo? Então, até dormindo, nós estamos trabalhando. Se o motor do carro ele precisa de manutenção, imagina o nosso corpo. Então, a manutenção do nosso corpo, ela não pode ser feita só de vez em quando, ela precisa ser feita todos os dias. E o chá é a opção número 1 para fazer essa manutenção. Porque quando você acorda de manhã e toma o seu chá, aquelas toxinas que estão liberadas ali na corrente sanguínea, né, que foi produto liberado aí do trabalho aí durante a noite, são os radicais livres que são liberados, eles precisam ser eliminados. E quando eu preparo o chá, eu não estou preparando só uma aguinha colorida, não, é um extrato aquoso, é um produto poderoso que vai estar me ajudando até, gente, o chá tem ação
osteoprotetora, neuroprotetora, estimuladora da biogênese mitocondrial e muito mais. Então, o segredo é não usar uma mesma planta mais de 3 dias. Se você não tem nenhuma orientação, utilize o chá de hortelã 3 dias, muda para chá de manjericão, muda para chá de gengibre, muda para chá de ginseng. E essas plantas aí, algumas delas têm disponível no supermercado, em forma de pó, em forma de folha e tudo mais, certo? Mas, além disso, enriqueça a sua alimentação. Eu tenho um quadro que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira, a Farmácia de Deus na sua cozinha. Então, nós somos o que nós comemos e nós precisamos ter um planejamento melhor da nossa alimentação. A abóbora, a moringa, o milho, a mandioca, que você pode usar, inclusive, a folha poderosa, né? E muito mais. Então, como a planta age em múltiplos alvos, nós precisamos buscar a orientação de um profissional sempre. Não devemos nos automedicar. Isso é um trabalho que eu já fazia já antes de começar na fitoterapia, porque a gente sabe, né, como farmacêutica, que todo mundo tem uma farmacinha em casa, né? Então nós precisamos trocar a farmácia sintética pelas plantas lá no jardim medicinal, que é a melhor opção, né? Então, eu prescrevo também o jardim medicinal, que é uma forma também de você se conectar com Deus, com a natureza e estimular aí outras saúdes, ok? Sigam o Dr. Rogério, se ainda vocês não estão seguindo, tá? Eu tô achando muito baixo aí a quantidade de seguidores dele pelo trabalho que ele faz. Tem mais de 200 mil seguidores aí no Instagram, no YouTube, né? E um médico como o Dr. Rogério, a gente precisa valorizar. Por quê? Porque ele, apesar dele trabalhar com câncer, mas, né, ele está fazendo um trabalho aí de educação permanente em saúde para evitar. Porque se nós não cuidarmos da saúde preventiva, nós podemos desenvolver um câncer mesmo não tendo no DNA, porque a epigenética pode levar a esse problema. E sigam também o meu Instagram do consultório, ansiedade.doutoraisafito. Como eu falei, né, eu não trato só ansiedade, eu trato doente e a gente precisa divulgar o trabalho, né, fazendo aí com que mais pacientes possam estar sendo orientados, ok? Vamos abrir aí para a pergunta. Deixa eu parar de compartilhar. Beleza. Obrigado pela sua excelente aula, acho que esclareceu muita coisa. E eu acho que o que fica mais forte de recomendação aí não dá para ser amador nessa área, né? Exige conhecimento, exige experiência, e às vezes o chazinho da vovó pode ter problemas, né? Porque sem conhecimento, Sim, mesmo o chazinho da vovó pode ter problemas. E a gente sabe, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, que é uma coisa que eu, assim, eu sempre bato. O Paracelso foi um médico e alquimista suíço do século XVI. Ele difundiu o conceito que substâncias que são tóxicas em grande quantidade podem ser terapêuticas em doses menores. E aí surgiu aquela famosa frase dizendo que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, assim como isso serve para medicina tradicional, para medicamento que você compra na farmácia, serve para as plantas também, porque você pode ter efeitos diferentes de acordo com a dose, né, com Isa? certeza. Aham, com certeza, é isso mesmo. Eu atendi uma paciente, doutor Rogério. É importante a gente falar, ela é dentista aqui de Cuiabá. Ela teve uma hepatite medicamentosa usando o shot de açafrão por 1 ano. Olha só. Então, as pessoas, elas acham, algum profissional falando, dando dica, e começa a utilizar e não vai, pega o embalo e vai embora, né? Não se orienta. E então ela teve esse problema e ela veio, né? Ela me conheceu e veio fazer a consulta. Então é importante a gente fazer esses relatos porque é grave, é muito grave. Eu tenho um outro relato, doutor Rogério, logo no início do meu trabalho, que eu comecei a fazer divulgação em oficinas no SUS, uma senhora me contou que uma amiga dela matou o seu neto recém-nascido com chá de broto de goiaba. Olha só, né? Então, a gente não pode, nós não podemos brincar. Então, foi justamente a dose. Ela era acostumada,
indicar para as pessoas o chá da folha da mora, da goiaba, folha da goiaba. E aí ela fez para o netinho que estava com diarreia, recém-nascido, e fez muito forte, né? Então, assim, a gente tem N exemplos aí que a gente não pode brincar mesmo com o uso, né? O uso errado, a concentração, a forma de preparo, né? Outra coisa importante a gente alertar, doutor Rogério, sobre a forma de preparo. Eu falo porque no início, quando eu comecei a usar plantas, eu fazia errado, né? Eu preparava 1 litro de chá, deixava na geladeira e ia tomando a semana inteira, né? E não, o chá ele tem que ser preparado e utilizado na hora. No máximo que eu posso ficar para tomar uma xícara de chá é 6 horas, né? Passou de 6 horas, vai estar ocorrendo ali a oxidação daqueles componentes ativos que pode ser tóxico, né? E se eu utilizo algum medicamento de uso contínuo também, eu preciso utilizar 1 hora antes para não haver interação medicamentosa, né? Então, aí tem vários aspectos aí que é importante. Beleza. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas e a regra é o seguinte: você levanta a mão, que nem já tem uma pessoa ali, abre a câmera, faz a pergunta, uma pergunta direta, para que a doutora Isa, ou se for alguma coisa direcionada a mim que eu possa responder, que a gente possa responder, tá? Terminando, a gente passa para a pergunta seguinte, até todo mundo esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, primeira pergunta ali, quem é o nome que está ali? Não, não tem o nome. Jade, abriu lá o microfone. Sou eu. Ops, pronto. Valéria, Valéria. Tudo bem, doutor. Bom, ouvindo ela falar dos chás, eu não gosto de chá. Mas, se mal não faz, faz bem, então eu tomo como se fosse um remédio, entendeu? Sem açúcar, sem nada. E agora a gente ouve falar nesses olhinhos essenciais. Às vezes, pinga 1, 2 gotas na água, alguma coisa assim. Que nem, por exemplo, pela manhã eu posso estar fazendo um chá tal e tomar. Mas durante o dia, às vezes você pode tomar uma água, eu tomo uma água com limão, mas poderia, assim, usar um óleo desses componentes de planta? Sim, olha só, Valéria, seu nome? Sim. Então, Valéria, a gente tem opções para quem não gosta do chá, né? Se você não gosta do chá, porque às vezes não tem graça ali, você pode fazer o chá e bater com uma fruta, tá? Pode fazer o suco do chá batendo com uma fruta, certo? Essa é uma opção. E o óleo essencial, eu também prescrevo, tá? Meus pacientes, eu prescrevo chá, óleos essenciais e cápsulas. O óleo essencial, eu não recomendo a ingestão, tá? Por quê? Porque ele é usado, ele absorve facilmente na pele, é volátil. Se eu utilizar internamente, não vai fazer mal, mas também vai demorar mais para fazer o efeito. Se eu quiser saborizar uma água, se for uma receita, um momento especial, não tem problema. Mas se a gente pode usar na forma mais prática, para que ficar complicando, né? Então, o óleo eu aplico ele no pulso, diretamente no pulso, tá? Ou posso pôr na mão ou num inalador, num vaporizador, tá? Uhum. Eu Mas nada vai fazer a ingestão. A ingestão, água saborizada, você pode utilizar, diversificar, achar uma alternativa para você ingerir e fazer a absorção dele interno. Sim, eu digo assim, eu não gosto de chá, mas tipo assim, à noite eu faço um chá de hortelã com chá de camomila, chá de boldo. Eu não gosto, mas eu tomo, entendeu? Assim, tipo, Tá, tem que ótimo. tomar, Isa, já que é para tomar, eu tomo como remédio. Quando você... essa questão de você colocar açúcar no chá faz alguma diferença na propriedade terapêutica do chá? Faz. Se eu vou usar o chá para remédio, doutor Rogério, não recomendo usar o açúcar, porque o açúcar, ele por si só, ele é inflamatório, né? Ele vai interferir ali nas moléculas. Se eu vou usar como um alimento, não tem problema. É bem importante falar isso.
né? A minha avó mesmo, ela fazia muito chá doce para tomar com biscoito à tarde, fazia um bolo, né? Mas quando era remédio mesmo, e aí se você for analisar, a própria açúcar vai interferir ali nos bioativos, né, que tem na planta, tá? Então não recomenda-se usar o açúcar. Bom, mais uma questão, porque já que é para tomar como remédio, então, ruim por ruim, nem põe o açúcar. É, Ficar mais tranquila, no caso, né? isso. Quando você me diz água saborizada, e eu fiz a pergunta do óleo essencial, você disse não ingerir. Tipo assim, eu posso pingar umas gotinhas na água ou não ingerir de forma alguma? Como que você me Não, explicou? se for uma vez ou outra, pode, tá? Mas a absorção e o efeito não é o mesmo, porque a quantidade que você põe na água, a polaridade é diferente. O óleo não se mistura com a água, Ah, entendeu? sim, sim, sim. Certo. Outra coisa, Isa, em relação ao tratamento da menopausa. De uma forma geral, eu sei que não dá, porque cada caso é um caso, é por isso que é importante o profissional avaliar, mas de uma forma geral, esses chás, essas plantas que fazem efeito, eles são usados de forma sequencial, associado, como é que é feito isso? Sim, ótima pergunta. Quando eu atendo o paciente, eu vou estar fazendo ali uma avaliação, né? E aí eu vou fazer a prescrição do fitoterápico. Geralmente eu faço duas prescrições. Uma de um ansiolítico. Por quê, doutor Rogério? Até eu vou começar a divulgar mais essa questão que a gente não ouve quase falar, mas o fitoterápico ele tem ação fitoneuromoduladora, entendeu? Então, ele vai ajudar a melhorar, potencializar a resposta inflamatória, diminuição da dor, inclusive, né? E ansiedade, muito mais. Então, nas minhas prescrições, eu sempre prescrevo um ansiolítico adequado para aquele caso e um fitoterápico mais inflamatório, anti-inflamatório para aquele paciente que está com diabetes, às vezes, obesidade, dores articulares. Então, a gente direciona e eu sempre faço associações. A prescrição a maioria são manipuladas. A manipulação. Valéria, mais alguém que tiver perguntas, só levantar a mão, gente. Tá sem som, Valéria. Jade. Mais uma pergunta. E esses pounders de tipo maca, espirulina, moringa? Porque assim, eu vejo muito aqui, minhas clientes, elas usam muito, umas são tipo veganas, outra uma nutricionista, elas sempre ao fazer uma batida de suco, coloca esses pound, Os essas pó, coisas. né? Isso. Sim, pode sim, tá? Utilizando como suplemento, tá? Então, assim, se tem uma prescrição, aí você vai utilizar. Eu gosto de fazer um manejo. Quando é utilizado na forma de pó, eu até prescrevo shot também, ou o pó da planta na vitamina, né? Antes da academia, ou final da tarde para relaxar. Então, a gente pode estar utilizando, sim, o pó na água ou no suco, tá? Ok, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A gente tem que aproveitar, porque não é sempre que a gente tem alguém no gabarito da Tutora Isa disponível, assim, para poder fazer pergunta, tá? Depois a pessoa vai rever o vídeo, eu queria perguntar isso, ou perdeu a chance. Mais alguém? Bom, pessoal, então vamos finalizar nossa live. Acho que a gente teve uma reunião espetacular, com muito conhecimento, e eu acho que a lição que fica, primeiro, existe ciência e muita ciência por trás das plantas. É um conhecimento milenar. Nós temos aí muitas linhas de tratamento baseado no uso de plantas, com 2, 3, 4, 5 mil anos de conhecimento acumulado, né? Nos últimos anos, houve um aumento do estudo científico, da comprovação de uso terapêutico de forma responsável, em relação às plantas.
É importante que se consulte um profissional gabaritado para isso. É importante as associações de terapias em muitas coisas, por exemplo, a gente fala isso em relação ao câncer, por exemplo, onde tem muitas coisas que funcionam numa linha, muitas coisas que funcionam para outras, elas não se excluem, você pode juntar, mas para isso você precisa de gente gabaritada e que tenha conhecimento, como a doutora Isa. E eu quero convidar vocês para uma aula especial que eu vou fazer sobre menopausa. E para participar dessa aula tem que estar no grupo. Aqui embaixo, no link, vai ter o link para quem não estiver no grupo ainda entrar, que logo, logo a gente vai disponibilizar a data dessa aula. A gente vai tentar reunir todos esses conceitos importantes relacionados ao tratamento da menopausa. Doutora Isa, eu quero novamente agradecer a sua participação e vocês podem seguir ela no Instagram, no YouTube, tem muito conhecimento acumulado e que ela divulga diariamente para todos. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Doutora Isa. Eu que agradeço aí, doutor Rogério, a Jade aí que entrou em contato, a todos vocês, né? E ter aí o cuidado com a saúde, né, é uma ação obrigatória. Nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, cuidar bem dela vai fazer toda a diferença. Muito obrigada.